Shabbat Shalom, Ahin, nesse início de Shabbat, essa noite linda, tantos rostos me olhando aqui, esperando o maná fresquinho do céu, né? É, isso aí. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Parashá Ahareimot, né? Essa Parashá, ela se encontra no livro de Vaikra, no capítulo 16, verso 1, e vai até o 18, verso 30, né? E eu estudando essa Parashá, gente, sabe aquela sensação que eu tive, assim, a única sensação ruim que eu tive é que eu não tive mais tempo para poder aprender como eu estou aprendendo agora. A alegria já está contagiante aqui, o povo cantou com muita alegria, e a conexão do Eterno é justamente isso, né? Ele vem na alegria. Então vamos pedir que o Espírito de Hormá, né? O Espírito de Yeshua desça sobre nós, e o Espírito de entendimento para a gente entender um pouco dessa porção. Eu escolhi, esse assunto é um assunto que é muito amplo, né? É de Nadav e Avihu. Então existe muito mistério que gira em torno da morte desses dois jovens. E eu escolhi como título, Virtude ou Mácula? Porque quando a gente lembra, a gente vê a Parashá Ahareimot, o tema central da Parashá é justamente a morte dos jovens, né? dos filhos de Aharon, que é Nadav e Avihu, né? E aí a gente se pega perguntando, o que eles fizeram de tão grave que mereceu a morte? E por que esse evento que aconteceu gera tantas dúvidas, tantas discussões? Não é para menos, né, irmãos? Foi o próprio Eterno que, digamos, o matou. Imagina, você está numa festa, como tinha lá a festa, nós falamos sobre na Parashá Shemini, falando sobre a festa ali, todo mundo festejando com a inauguração do tabernáculo, e de repente acontece uma morte. Imagina a gente nessa situação, né? É uma coisa muito grave. E aí, pensando nessa situação de Nadav e Avihu, existe algumas discussões em relação à morte desses dois jovens. É óbvio que isso implica que eles cometeram algum pecado para poder merecer a morte. Mas existem comentaristas que dizem que eles elevou num nível tão alto de santidade que morreram. E aí a gente vem a pergunta, né? Da onde saiu essa segunda vertente? Essa segunda opinião de que eles elevaram a sua santidade a ponto de morrer. O Midrash, chamado Tanhuma, diz que Nadav e Avihu não eram exatamente inocentes. Ou seja, isso já implica realmente que eles cometeram um pecado para merecerem a morte. E esse Midrash, ele fala de vários erros, né? Mas eu destaquei aqui 4 deles. Quais são esses erros? Eles entraram no Kodesh Kodashim, né? Num lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. A segunda foi que eles não usaram as roupas sacerdotais para entrar no tabernáculo. A terceira seria, eles não tiveram filhos. E a quarta diz que eles não se casaram. Ou seja, a Torá, ela não descreve isso, ela não tem isso escrito, mas ela parece concordar com o que está escrito aqui, quando fala que Nadav e Avihu ofereceram fogo estranho na... Está errado aí? Oi? Eles não se casaram. Então está errado. Eles não se casaram. Ou seja, a Torá ela parece concordar com essa narrativa, porque ela diz que, lá em Vaikra 10:1, que eles entraram no tabernáculo e ofereceram fogo estranho, ou seja, eles ofereceram algo que o Eterno não aprovou. Tá? Isso está lá em Vaikra 10:1, vamos ler? Está escrito assim, ó: os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele,
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Tá? Então, isso aqui é uma linha de raciocínio. Eu queria dar uma pausa aqui para explicar para vocês que existem algumas vertentes, principalmente no judaísmo messiânico, que fala sobre essa caparat ador. Isso não é uma regra geral para todos, tá? Isso aí, digamos assim, alguns tentam trazer o arquétipo de Yeshua para a morte dos jovens, como algum tipo de expiação. E isso, se a gente não explicar de forma mais detalhada, fica parecendo que é um sacrifício humano. E todo mundo sabe, todas as pessoas que estudam sabem que a Torá, ela diz que o Eterno não aceita sacrifícios humanos. Tá? É um detalhe bem importante a gente entender. Mas ela fala de uma caparat ador. O que seria uma caparat ador? É um termo em hebraico que significa expiação da geração, ou expiação por uma geração. Refere-se ao conceito de que um justo ou uma pessoa piedosa pode sofrer ou até mesmo morrer como uma forma de expiação pelos pecados de sua geração ou comunidade. Esse conceito tem raízes nas discussões sobre figuras bíblicas cujas vidas ou mortes são vistas como tendo um significado redentor ou expiatório para os outros ou ao seu redor. Traduzindo em miúdo, seria assim, ó, o Eterno, quando a gente fala sacrifício humano, esse tipo de argumento é usado pelo judaísmo tradicional justamente para argumentar o judaísmo messiânico de que para não dar a messianidade de Yeshua. Ou seja, Yeshua não pode ser o Messias porque ele é um sacrifício humano, e a Torá não aceita sacrifício humano. Mas Yeshua é um caparat ador. O que seria um caparat ador em rápidas palavras? Um justo morre, por exemplo, por algum motivo, e o Eterno justifica a morte dele para aquela geração. Só que isso, detalhe, meus irmãos, que não é uma regra geral dentro do judaísmo messiânico. No caso de Nadav e Avihu, eles morreram porque eles desobedeceram. Tá? Então, a gente precisa entender o que é caparat ador, o que é um sacrifício de geração e a situação do qual aconteceu com os jovens. Eles morreram porque eles transgrediram. Tá? Ficou claro? Agora, voltando lá sobre a questão defendida pelo... Por que isso aconteceu, né? Muita gente fala que Nadav e Avihu, eles levaram a santidade a ponto de morrerem. E quem foi que trouxe essa visão? Essa visão ela foi defendida por quem? Adivinha lá, ó. A visão contrária defendida pelo rei Salomão, que classifica Nadav e Avihu como justos que padecem injustamente, levantando uma questão teológica complexa. O que seria essa questão teológica complexa? Por que o sofrimento às vezes se abate sobre os bons? Ou seja, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma questão que é bem debatida dentro do mundo do judaísmo. Tá? Neste contexto, por que a morte ocorreu a indivíduos retos e devotos a Deus como Nadav e Avihu? Essa é a visão de Salomão. Certo? Porque Salomão, ele era obcecado nessa questão de Nadav e Avihu. E vocês vão entender por que ele era obcecado. O rei Salomão, ele afirma que, independentemente de ser bom ou mal ao longo da vida, no fim, tudo converge para o mesmo destino. E todos recebem o mesmo tratamento. O rei Salomão, quando ele escreve o livro de Correlete, Eclesiastes, basicamente o livro inteiro, ele tenta mostrar ali que o destino do justo e do ímpio é o mesmo. Basicamente é isso. Tá? Ele tenta colocar ali, a palavra simples, né? Todo mundo no mesmo balaio. E aí a gente precisa entender por que Salomão, na sabedoria que ele tem, ele está escrevendo isso no Eclesiastes. Se vocês tivessem a oportunidade de ler o livro inteiro, vocês vão entender do que eu estou falando. O homem mais sábio que já existiu está escrevendo isso. Né?
ele não só tem esses relatos, como ele pega alguns episódios ao longo das gerações para provar ou para testificar o que ele está falando. O rei Salomão destaca episódios de injustiça, na maneira como as punições foram distribuídas entre os justos e os ímpios ao longo dos tempos. O versículo 3 do capítulo 9 de Correlete reflete essa observação, onde Salomão analisa todas as gerações, tanto passadas quanto futuras, e percebe que os mesmos eventos que ocorrem com os ímpios também ocorrem com os justos, né? Ou seja, ele cita aqui, o Midrash tem até uma certa... Midrash, o que é Midrash? É a tradição oral, tá, gente? O Midrash até diz que, ele começa a dizer assim, ó, Moisés, o homem justo, e os espias que pecaram, nenhum dos dois entraram na terra prometida, certo? Então, o que ele quer dizer? Ele fez ali, Moshe, um homem justo, e os espias foram julgados ou foram nivelados no mesmo nível, certo? Aí ele cita Davi, o pai. Ele fala, Davi reinou por 40 anos, tentando se conectar com o Eterno para poder construir o templo, e não conseguiu, né? Não é que ele não conseguiu. E aí, nesse ponto, ele fala que Nabucodonosor, ele não temia ao Eterno em nada, em absolutamente nada, destruiu o templo e também reinou por 40 anos. Né? Ou seja, começa a colocar ali todo mundo, isso não é palavras minhas, é Salomão que está dizendo. E aí, então, ele vem para a questão de Nadab e Abihu, porque ele entende que Nadab e Abihu são justos que morreram injustamente. Ele põe lá, Nadab e Abihu eram homens retos, tzadik, e morreram pelo fogo do Eterno. E Cora, que se rebelou contra Moisés, Moshe, o Eterno também destruiu, ou seja, está no mesmo nível. E o último relato, ele fala do general romano Tito, que entrou no Santo dos Santos, do Kodesh Kodashim, um lugar que todo mundo sabe, só o Kohen Gadol entra uma vez por ano, e nada aconteceu com ele. E Nadab e Abihu se aproximou e foram mortos. Aí a gente deve perguntar, por que Salomão está escrevendo, está trazendo esses relatos da geração? O que está acontecendo com esse homem? E aí que vem o meu fascínio pelo judaísmo. Porque quando você lê o livro e não tenta entender a condição emocional que o profeta está ali na hora de escrever, gente, isso muda tudo. Se o profeta está triste, ele vai escrever uma coisa. Se o profeta está oprimido, ele vai escrever outra coisa. Se o profeta está preso, está doente, se ele está alegre. E agora, a hermenêutica judaica passa a tentar entender o que estava acontecendo com o Melech Shlomo, né? Então, o que acontece? Nesse interim, nessa situação, ele fala lá no versículo de Correlete 9:2. Ele fala, tudo sucede igualmente a todos. Todo mundo, ele falou todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim o que sacrifica como aquele que não sacrifica. Assim o bom como o pecador, ao que jura como aquele que tem. Ou seja, ele coloca todo mundo ali no mesmo cesto ali, né? Aí o Midrash começa a questionar o que acontece com Salomão a partir desse momento que ele começa a ter essa, digamos, tomar esses partidos, ter esses relatos dentro da Bíblia, um homem sábio. E aí o Midrash fala que os livros de reis relatam que, em certa fase de sua vida, Salomão começou a distanciar-se de Deus. O Midrash, ao explorar as consequências desse afastamento, conclui que Salomão acabou perdendo a célebre sabedoria que havia sido concedida diretamente de Deus. Aí você já começa a pensar, bom, se Salomão já estava escrevendo isso, será que ele já estava com essa deficiência de perda de sabedoria para poder ter dificuldade de julgar ou de falar sobre esses tzadik? O que será que aconteceu com Salomão?
E aí o Midrash Tanhuma interrompe a narrativa para questionar. Mas espere. Lembrando que o sentimento de Salomão é que ele tinha sido punido injustamente. E por isso que houve esse distanciamento dele com Deus. Aí o Midrash Tanhuma interrompe ali a narrativa e pergunta, mas espere, será que tudo que Salomão afirma é verdadeiro? Ele realmente sofreu alguma punição justa? E quanto a Nadav e Abihu, será que eles também foram injustamente punidos? Essa é a pergunta do Midrash Tanhuma. É lógico, é um contexto geral, se você ler ali, você vai entender o que eu estou dizendo. E aí o Midrash, a tradição começa a analisar quais eram os problemas que possivelmente Salomão cometeu durante o seu reinado. E eles se deparam a Devarim 17:6. Devarim 17:6 fala que Salomão, de certa forma, ele quebrou alguns preceitos da Torá para um rei. E lá em Devarim diz assim que, Devarim 17:16, né, Deuteronômio, fala que um rei, ele não pode ter muitos cavalos. E lá em 1 Reis, está dizendo que Salomão tinha 40.000 estábulos, estebarias de cavalos, para os seus carros e 12.000 cavalos. Certo? E no versículo seguinte, está dizendo que um rei, ele não pode ter muitas esposas, como está ali, escrito. E lá em Reis está dizendo que Salomão, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. E o versículo 17, de Devarim 17, ainda continua dizendo que o rei, ele não podia ter muito ouro e nem muita prata. Ou seja, a Torá, ela dá esse preceito para que um rei possa reinar. E no livro de Reis, sobre as pratas, está dizendo em várias partes de Reis, dizendo que, menciona assim, repetidamente, que durante o reinado de Salomão havia tanta prata que essa prata era vista como sem valor. E tanto ouro que até os pesos do mercado eram feitos desse metal precioso. Olha, imagina, tanta coisa. Aí vem a pergunta, mas qual é o problema de um rei ter tantos cavalos? Qual é o problema de ele ter tantas esposas? Não tem nenhum problema, ele é um rei. Mas a Torá, ela fala sobre um conceito chamado loesu levavor. O que é traduzindo isso? O poder, a honra, sobe à cabeça do rei. O Eterno, preocupado com isso, na Torá, disse que o rei ele não devia ter esse tipo de coisa, porque isso atrapalharia ele nas decisões. Certo? E daí começa todo o declínio de Salomão ao longo do livro de Eclesiastes. A Torá reconhece que a grande honra e poder podem ter um impacto adverso em um rei. Em termos simples, isso pode subir a cabeça. Quando isso acontece, significa que a pessoa não pensa mais claramente, né? Ela não consegue enxergar as coisas com mais clareza, com mais nitidez. Mesmo que seja Salomão, o mais sábio dos homens, a mente se torna ofuscada, a visão fica turva, os numerosos cavalos, as diversas esposas, a abundância de ouro, prata, alteram a perspectiva de vida, quer o indivíduo deseje ou não. Isso acontece. Portanto, Salomão pode estar interpretando as situações de forma equivocada. Então, isso traz o quê? Uma compreensão por que ele estava fazendo essas interpretações no livro de Eclesiastes. É o que estava acontecendo com ele, certo? E isso nos leva novamente a Nadav e Abihu. Talvez ele não tenha sido tão injustamente punido quanto Salomão supõe, eles, né? Talvez Salomão esteja se identificando com Nadav e Abihu. É aí que vem o problema. Existe
diversas causas. A morte de Nadav e Abihu é um tema complexo dentro da teologia. Existem várias discussões. O que eu quero que vocês, que eu estou tentando passar para vocês é que se foi virtude ou mácula, eles acertaram ou eles erraram, como diz a tradição. Aí nessa questão, a abordagem do Midrash é revolucionária. Em vez de atribuir aos dois, Nadav e Abihu, os pecados típicos que eu tinha dito ali, entrada no Kodesh Kadoshim e tal, o que realmente teve impacto foi o ego deles. Por que foi o ego? O poder deles subiu a cabeça, como aconteceu com Salomão. O poder espiritual. Analisem comigo. Nadav e Abihu, eles faziam parte da família de sacerdotes, certo? Aqui, ó, eu escrevi aqui. Eles refletiram: somos filhos de Aharon, que é o sumo sacerdote. Fomos também escolhidos como sacerdotes, porque eles eram sacerdotes. Nosso tio Moshe é rei. Ele é o líder do povo. Nossa mãe, Elisheva, esposa de Aharon, né? O irmão, quer dizer, o tio materno deles era Narshon. Ele era o príncipe da tribo de Judá. Portanto, nossos pais são notáveis. Nossos tios são figuras de destaque. Todos eles líderes em Israel. E no sacerdócio, e esse contexto de fama e influência acabou desviando o coração de Nadav e Abihu. Ou seja, o ego inflado, novamente. Ou seja, Nadav e Abihu, diferente da narrativa de Salomão em Eclesiastes, que é uma narrativa mais depressiva, né? Mais assim, a justiça, fui injustamente punido. Diferente de Nadav e Abihu, que subiu esse poder, já é um ego mais maníaco, mais agressivo. Por quê? Porque eles assim, nós somos os caras. Nós somos os caras aqui. Nós é tão bom, mas nós é tão bom que não tem esposa para nós, não tem quem o suficiente para nós. Não existe. Você vê ao ponto que chegou. Chegou a ser cruel. No Midrash Vaikra Rabá, aqui eu coloquei em palavras, como se diz o rabino, mais aveludadas. Mas eles dizem aqui no Midrash Vaikra Rabá, 20:10, eles dizem assim: quando é que esses velhos vão morrer para que nós tomamos o lugar deles? Quando ele fala esses velhos, é Aharon e Moshe. Então, meus irmãos, esse ego ele é tão maníaco e tão agressivo que ele chega a ser insensível, ao ponto de eles desejar a morte dos anciões deles. Pensa. Aí nós olhamos para a Torá, olhamos para o evento de Nadav e Abihu, o fogo estranho, mas a gente não faz ideia do que estava ali acontecendo dentro do coração daqueles dois jovens. Em resumo, não vou me estender muito, não. Em resumo, Salomão perdeu sua sabedoria porque a sua grandeza influenciou o seu ego. De forma semelhante, Nadav e Abihu foram mortos porque a liderança religiosa que assumiram afetou seus egos. Além do óbvio, o que aprendemos aqui é que o sucesso e o poder podem cegar, no sentido de que distorcem nossa percepção e inflarem nosso ego. Ou seja, meus arrinos, conectando ali Nadav e Abihu a Salomão, eles sofreram dos mesmos erros, a mesma coisa. Só que no caso dos sacerdotes de Nadav e Abihu, é uma forma de expressar mais agressiva, por ser líderes, por inflar. E Salomão é aquele, mas eu fui, não precisava ser tanto. Imagina assim, o perfil dessas duas coisas. Existe aquele irmãozinho nosso que, tudo que acontece comigo, eu sou um cara que eu vou todo dia na sinagoga, eu não falto de nenhuma reunião. E por que isso acontece comigo? Ele sempre vai estar se vitimizando, que é justamente essa vibe eclesiástica, né, de Salomão.
E também existe aquele outro perfil, aquele que de repente tem uma posição de destaque na sinagoga, aquele que, não vou dizer sinagoga, que é mais tranquilo, mas uma posição de destaque no trabalho, humilha as pessoas, né? Infla seu ego, deixa a parte humana morrer, né? Então, ou seja, o que nós aprendemos? Eu percebi nessa paraxá, que desde que quando comecei aqui a estudar junto com vocês, nós vem trabalhando o comportamento humano. Vocês perceberam isso? Nunca, eu estou há 6 anos aqui nessa sinagoga, nessa Beit Knesset, e eu nunca tinha visto um tempo, um ano, que nós trabalhássemos tanto na personalidade humana, no comportamento humano. Desde, vamos dizer aí, de fevereiro para cá, falamos de Tikkun. O nosso rabino teve situações parecidas com a minha. Nós chegamos aqui, nós falamos, né? Uma série de coisas que aconteceu. A saga de Parshiot sobre Lashon Hará, isso mudou a perspectiva de muita gente aqui dentro. Muita gente chegou em mim e falou, poxa, eu não tinha ideia disso. Da onde eu vim? Poxa, o assunto era falar dos outros. E essa paraxá em especial está falando também do comportamento humano. Aqui nós estamos falando do ego. Além de tratar de todos esses poréns que eu falei agora, nós vamos ter que tratar o ego também, meus irmãos. Todos nós. E eu percebo assim, se o Eterno está incomodando nós a falar disso, é porque Ele quer tratar a gente. Ele está olhando para a gente. Ele quer falar assim, não, esse povo é um povo diferente, eu quero eles para mim. Eu vou separar esse povo. Vou bater na tecla até que entra na cabeça desse povo. Certo? Então é isso, meus irmãos. É tudo que eu gostaria de falar hoje. Eu agradeço pela oportunidade, né? Shabbat Shalom.